necessidades educativas especiais e a formação docente. Processo do aprender. Quando pensamos no processo ensino-aprendizagem, vamos destacar agora o processo do aprender. E de que forma esse processo de aprender acontece? Vamos nos remeter novamente a alguns dispositivos legais, né, que tratam da educação inclusiva. E vale a pena destacarmos, né, a contribuição da Declaração de Salamanca. Além de trazer uma definição sobre o termo necessidades educativas especiais, a Declaração de Salamanca apresenta um princípio fundamental que vai nortear as ações da escola inclusiva, das práticas educativas inclusivas. Ela vai tratar, ela vai discorrer sobre esse princípio, apresentando uma escola que é para todos, uma escola que deve reunir todos os alunos para que aprendam junto, professores e alunos em conjunto. Então, é uma educação de igualdade de oportunidades para todos, que se vai buscar, na medida do possível, criar estratégias que possam eliminar as diferenças, eliminar as dificuldades no processo de aprendizagem e que dessa forma se atenda às potencialidades de cada aluno e que se possam desenvolver as habilidades específicas de cada um. É importante nesse processo de aprender, então, destacarmos que estamos falando hoje das escolas inclusivas e de práticas educativas inclusivas, que devem reconhecer, que devem revelar nessa proposição inclusiva as necessidades de todos os alunos ou de cada aluno. Então, uma prática educativa inclusiva, ela reconhece essa diversidade, ela reconhece as diferenças e vai buscar atender a essas necessidades de todos, especificamente as necessidades dos alunos, buscando estratégias de adaptação e de acomodação para um sucesso escolar. Acolhendo ainda, é importante destacarmos, acolhendo os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem. Nesta medida, quando a escola promove essas estratégias, ela está trabalhando numa prerrogativa da educação inclusiva que atende à igualdade de oportunidades e que atende à qualidade da educação para todos. A educação inclusiva, então, vai organizar diferentes arranjos educacionais, diferentes arranjos institucionais para atender a essas necessidades. Nesse fluxograma, então, percebemos a dinâmica que envolve o processo de ensino-aprendizagem, destacando algumas características que são importantes para a aprendizagem. Inicialmente, iluminamos um ator importante nesse processo, que sem dúvida é o aluno. E o que nós temos que compreender de características gerais deste aluno que vão interferir no processo de aprender? O autocontrole, a autoestima, os eus pessoais, isso diz da parte da personalidade do aluno, os padrões de comportamento que esse aluno manifesta, as expectativas, os interesses desse aluno, a representação que o aluno tem de quem é o professor, quais as expectativas que ele tem sobre esse professor, e a representação que esse aluno tem dos demais alunos, e as expectativas que ele tem acerca desses alunos, desses colegas de turma. Imediatamente ao aluno, nós temos uma relação importante, uma relação direta, que é o professor. É nessa relação que o processo de aprender, o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer. E quem é esse professor? Que características podemos destacar do professor?
Qual é a representação que o professor tem de si mesmo, né, da sua pessoa? Qual é a autoestima deste professor, né, por estar neste lugar de educador, nesse lugar de transmissor de um conhecimento? Quais são os padrões atributivos desse professor, né, os seus comportamentos que são manifestados na instituição escolar, na relação professor-aluno? Suas expectativas, seus interesses, né, a sua motivação para o ensinar, a sua motivação para interagir com o aluno. A representação que o professor tem de quem é o aluno, né, o seu aluno ideal. Quais são as expectativas desse professor acerca do seu aluno, acerca da turma com a qual ele vai estabelecer um trabalho, vai desenvolver, né, um processo de ensino-aprendizagem. Nesta relação professor-aluno, né, vemos que se destaca o processo de ensino-aprendizagem. É para isso que aluno e professor se encontram, né, para estabelecer uma relação, né, para desenvolver, né, o processo de ensino e aprendizagem. Que características são importantes destacarmos nesse processo de ensino-aprendizagem? Os objetivos da aprendizagem que se estabelecem, os tipos de conteúdo e de tarefas que vão ser apresentadas pelo professor ao aluno, as condições de realização da tarefa, sejam condições institucionais da escola, condições da sala de aula, né, dos recursos metodológicos e técnicos que são utilizados. E, importante destacar, as características da avaliação, né? A avaliação como sendo uma etapa do processo de ensino-aprendizagem. Ela integra o processo de ensino-aprendizagem e vai ter características próprias, né? Diferentes possibilidades de avaliar. Partindo, né, dessa unidade, aluno, professor, processo ensino-aprendizagem, vamos ter as condições da atribuição de sentido à aprendizagem. Isso diz respeito ao aluno, né? De que forma ele vai atribuir sentido ao processo do aprender. Quer dizer, algumas características importantes nessas condições. As representações e motivos da aprendizagem. O interesse pessoal do aluno, né? Como ele se posiciona frente à tarefa, aos conteúdos que são apresentados a ele. Como é o sentimento de competência desse aluno, né? As provas às quais ele será submetido nas avaliações para demonstrar o seu conhecimento, a sua competência, né? As suas habilidades com as tarefas apresentadas, com os desafios apresentados. Frente a essas condições de atribuição de sentido à aprendizagem, destacamos dois outros elementos. O tipo de motivação, que vai remeter às características próprias do aluno, mais especificamente, características particulares, singulares deste aluno, os seus interesses, né? As suas condições emocionais para estar submetido a um processo de aprendizagem. Uma outra questão importante nas condições de atribuição de sentido são os enfoques de aprendizagem, né? As diferentes modalidades de aprendizagem às quais o professor pode recorrer. Partindo dessas condições de atribuição, né, de sentido e aprendizagem, né, com a motivação e os enfoques de aprendizagem, nós chegamos ao resultado de aprendizagem, né? É a etapa final de um processo de ensino-aprendizagem, onde vamos encontrar, né, o significado e o sentido que o aluno vai dar à aprendizagem, ao processo do aprender que ele sofreu, né? Nesta medida, retorna ao aluno e, novamente, ele vai se pôr, né, em interação com o professor, né, num processo de ensino-aprendizagem, né, de acordo a determinadas condições de aprendizagem,
para que novo resultado de aprendizagem se estabeleça, novo sentido e significado de aprendizagem se estabeleça e que se organize, então, uma evolução, um desenvolvimento da aprendizagem do aluno em todo o processo de escolarização. Assim, então, nesse fluxograma que discorremos há pouco, desdobramos, né, aspectos importantes para o processo de aprender, né, para esta aprendizagem significativa ao aluno. Uma aprendizagem que fará sentido e que fará um significado, né, que promove um sentido e um significado para o aluno. É desta forma, né, que esse aluno pode avançar, né, no processo de escolarização, e é desta forma, né, que a educação é uma educação que atende, né, às diferenças individuais, que atende à diversidade cultural. Finalmente, né, é uma educação que está norteada, né, pelas práticas educativas inclusivas.